Boa noite, Henrique Morbi. Boa noite, Boa Henrique noite, Morbi. boa noite. Henrique Obrigado Morbi, aí mais uma vez. o Henrique Morbi é o CEO, não, nosso diretor, sócio-diretor, diretor-presidente da ID Publicidade. Olha, uma das maiores e melhores empresas que eu conheço do mundo. Não é sério, gente, é fantástico. Uma empresa maravilhosa, é uma empresa, uma agência 360 que cuida de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que a sua empresa precisa. É sério, sério mesmo. E muito mais. Mas o que basicamente é a ID? A grosso modo é o seguinte: imagina que você tem um grande supermercado que tem lá o refrigerante A, o refrigerante B, o refrigerante C. Tem refrigerantes que valem, as empresas valem bilhões de dólares. A ID traz todos esses profissionais, todas essas competências para o mesmo local. Então ela tem condições de gerar, digamos assim, projetos incríveis para você que é empresário, para uma cidade, para uma região, para um país. Estou falando sério, gente. E não é brincadeira não. Conheço o Henrique, sei da competência dele. O Henrique, o pessoal fala que esse momento é o momento do papo baba ovo. Mas não é não. Eu te conheço, eu sei que você é competente no que você faz. Então, eu volto a te falar, é uma honra e um privilégio tê-lo aqui no Papo Amigo e tê-lo como meu amigo também, porque eu sei que você Obrigado. do bem mesmo. Satisfação é minha. Conheço a família dele, gente. Pô, então, né, pelo amor de Deus. Rique, me diz uma coisa. Hoje, a gente está aqui no Papo Amigo, nesse dia 26 de março de 2024. E eu agora, logo no começo, você sabe que eu, quando faço um elogio, eu faço de coração, não é nenhuma interpretação nem nada. Mas tem muito a ver com o tema de hoje, que é a questão da credibilidade digital. E o que eu tenho visto, amigo, de coração, o que eu tenho visto de gente reclamando sobre produtos, serviços e uma série de notícias, informações, muita coisa deturpada na internet. Na internet, em todas as ferramentas, parece a impressão que passa, ou pelo menos boa parte dos meios de comunicação. Como é que você, em primeiro lugar, vamos fazer assim, fazer uma reflexão, não é uma pergunta, pelo amor de Deus, mas como é que você entende essa questão da credibilidade no mundo digital, ou descredibilidade? Como é que você entende isso, na sua visão? Bom, Saulo, boa noite, Boa obrigado noite. aí mais uma vez. Antes de mais nada, você fez uma analogia aí em relação à ID, ao posicionamento dela, Sim. uma empresa de referência mundialmente e tudo Sim. mais. No Brasil, a gente atende o Brasil inteiro e nós também estamos expandindo o mercado para Mercosul. Tô falando. Temos clientes nos Estados Unidos, Tô falando. né, em Beverly Hills. Pronto, tá vendo? E agora a gente está expandindo o mercado para a Europa. Pronto. Um cliente nosso, ele está indo agora numa feira que vai acontecer em Amsterdã, na Holanda. Sim. E também há um posicionamento ali de um projeto todo internacional, de inglês, espanhol, português, com segmentação a nível mundial. Você está vendo, gente? Olha, e eu vou falar uma coisa para vocês. Não é combinado. Não é combinado. Porque se fosse, eu falo. Vocês sabem disso. Então eu tenho 62 anos, tenho um nome a zelar. O Henrique é a mesma coisa. O Henrique é um jovem dos seus 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E tem um nome 44. a zelar. 44. Então, eu tenho um nome a zelar. Então você vê, eu falei realmente do mundo, veio do coração, veio do fundo do peito. E ele agora está realmente provando aqui que tem projetos fora do Brasil, pelo mundo todo. E isso é uma tendência. Por quê? Porque tem qualidade, tem credibilidade. Obrigado. E eu vou falar para você uma coisa que é plenamente satisfatória e vem desses briefings que a gente teve que expandir mercado. Sim. O nosso trabalho no Brasil, nós temos ainda concorrentes que fazem trabalhos próximos, né? Sim. Semelhantes, trabalhos digno de credibilidade, que Certo. como você citou aí no tema, né, de credibilidade digital. Credibilidade digital. É um isso. trabalho digno de credibilidade e tem todo o nosso respeito. E lá fora não há muito desse trabalho. Olha. Então, se você segue uma regra do jogo e leva isso lá fora, a gente está vendo clientes tendo mais resultado do que mais rápido, né, que a gente fala, do que clientes aqui dentro mesmo. Você me lembra uma jovem que eu conheço aqui em São Bernardo? Ela é a dona, sócia fundadora da Pink Print, que é uma gráfica que tem uma unidade aqui no Shopping Metrópolis, aqui em São Bernardo do Campo. E tem uma gráfica também na unidade do shopping lá, Cidade da Moça. Eu acho que fica em Diadema, né, Vini? É Cidade da Moça, né? É isso, o shopping lá da Diadema, não é isso? Eu sempre confundo o nome. E o que acontece é o seguinte:
ela é assim, ela é o tipo de pessoa, ela me lembra muito você nessa questão da atitude. Ela não deixa para amanhã. Ela faz o que tem que ser feito, é uma profissional da mais absoluta confiança e tudo que tem que entregar com qualidade, primeiríssima qualidade. E talvez seja exatamente isso o diferencial, entregar o seu serviço, o seu produto com qualidade. E parece que muita gente não sabe disso em pleno século XXI. Infelizmente, o que é diferencial para muitos, para outros que se destacam, isso aí é pré-requisito. Entregar algo de credibilidade, né, de algo decente, Sim. algo bem prestado, acho que é o mínimo aí para todo mundo prosperar. Todo mundo teria que fazer isso daí. Ô Henrique, só para fazer aquela reflexão, na sua visão, então, o que você entende por credibilidade digital? Credibilidade de maneira geral. Credibilidade é isso, é você saber se posicionar, ter um posicionamento de marca, né, ou um nome a zelar, né? Você não precisa ter uma marca, uma empresa, pode ser um prestador de serviço, ter um Sim, nome, uma grife sim. ou o que for, né? Uma assinatura, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, um nome a zelar. Através daí, criar comunicações ricas e relevantes que fazem diferença em quem está lendo, da onde Certo. você está expondo. Certo. Isso é uma forma de você gerar credibilidade, né? E não várias besteiras que você vê por aí, como você citou. Né? Meu Deus do céu. Você tem que saber filtrar aquilo que de fato é certo e aquilo que de fato é errado. Uma vez eu escutei isso de um amigo meu de Curitiba, Sim. que ele falou o seguinte: você lê um livro, você fala, né, um livro de uma teoria, pode ser um livro profissional, de uma teoria profissional, Certo. que você lê e fala, caramba, que interessante. Você lê um segundo livro da mesma teoria, de um outro profissional, no final você fala, ué, mas não era bem assim no anterior. Você lê um terceiro livro de outro profissional, do mesmo assunto, você vai falar, cara, eu acho que aquele primeiro livro não tem nada a ver. Você vai ler um quarto livro do mesmo assunto, você fala, cara, não é possível. Na quinta vez que você lê um livro, você desenvolve um sexto livro, e assim vai. Nossa. Então, você vai acabando se aprofundando no assunto, criando mais discernimento crítico para poder gerar a sua credibilidade. Certo. Então, se você é uma empresa que se preocupa em se perpetuar na praça, né, em ter esse posicionamento, em gerar notoriedade, em ter relevância, você precisa gerar a credibilidade. Como você gera a credibilidade para ter tudo isso? Com materiais, com comunicação, com muito conteúdo, com muita palavra-chave de tráfego que a gente fala, com muitas imagens bem feitas do seu produto, com vídeos correlacionados, ilustrando a usabilidade do seu produto para o seu público-alvo. Tudo isso gera credibilidade. Tudo isso são formas de você se posicionar na internet do jeito que o Google exige em suas documentações de entregas desses objetos, por exemplo. Né? Existem formas e formas de você se expor. Né? Existem formas e formas de você se expor. E se você souber trabalhar esses artefatos que existem na internet, nesses canais, ao seu favor, melhor. Mas fazendo coisa séria, fazendo coisa de verdade. Você vê muitas coisas na internet profunda, que é o descrédito, Sim. de pessoas utilizando inteligência artificial para simular alguém. Nossa, mãe. Né? Teve uns documentários Já recentemente começou, aí no já Fantástico, começou, já começou. eu acho que foi no Fantástico, no Globo Ai, Repórter, meu Deus do céu, ou em viu? algum outro. Era assim, ó, era famosos falando. Olha só, era Drauzio Varela falando sobre receitas de remédio para Olha. emagrecer, sendo que nem era ele fazendo. Sim. Era uma realidade virtual dele, mexendo, simulando a boca de um conteúdo de alguém falando, ele incentivando isso e parecia ele falando. Olha que loucura. Mas você vê que há uns delay ali, ainda não é 100%. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de exposição de conteúdo. Né? Numa dessa tem, né, tem caras divulgando fórmulas mágicas de você voltar a enxergar e não sei o que lá, e é tudo mentira. Um abraço, né? É um abraço. E aí você toma lá, você está ferrado. Então você tem que tomar muito cuidado com esses anúncios, com essas coisas aí. Isso gera um descrédito. Agora, como filtrar? Esse é o problema.
né? Se você é leigo no assunto, você não vai saber diferenciar a realidade virtual da pessoa real. Falando sobre determinado Sim. tema correlacionado à saúde aqui que eu citei. Mas existem vários. Tem jornalistas sendo simulados aí falando de coisas como se fosse uma anarquia sem causa, sabe? É falta de vergonha na cara mesmo, né? Chega Então, a mas ser isso não é ele. Isso são pessoas simulando, criando hackers, né? Essa internet deep, que a gente chama deep web, onde há essas coisas para manipulação de som e imagem. de som e imagem, para manipulação de coisas maléficas a benefício próprio. Então você tem que tomar muito cuidado aonde você pisa, né? É, no, Tem no- que saber diferenciar ali.